Galerinha, na página 9, exercício 0208 da Física C, diz assim, ó. Alguns elementos passivos de um circuito elétrico são denominados resistores ômicos por obedecerem à lei de Ohm. Tal lei afirma que, ele quer saber o que é a primeira lei de Ohm, então. Mantida a constante temperatura do resistor, sua resistência elétrica é constante, independentemente da tensão aplicada. Né? A resistência é constante, não é isso? A resistência elétrica do cara é constante, essa é a ideia. Mas na humildade, vamos analisar as outras. A resistência elétrica do resistor é igual à razão entre tensão que lhe é aplicada e a corrente que o atravessa. Resistência elétrica do resistor é a razão entre a tensão que lhe é aplicada e a corrente que lhe atravessa. Isso é verdade, essa relação que ele falou, mas isto é a primeira lei de Ohm? Não, a primeira lei de Ohm diz que R é igual a uma constante. É isso que é a primeira lei de Ohm, não isso. Isto é a definição de resistência elétrica. Isso me confundiu um monte. Eu ficava puto com isso. Como assim? Qual é a primeira lei de Ohm? Eu, ao estudar, eu captava que isso era a primeira lei de Ohm. Não, a primeira lei de Ohm é afirmar que a resistência elétrica de um cara é constante. Certo? C. A potência dissipada pelo resistor é igual ao produto da tensão que lhe é aplicada pela corrente que o atravessa. É verdade. Eu vou logo mostrar para vocês que potência é V vezes I. Eu vou mostrar isso para vocês. Só que não é a primeira lei de Ohm isso. Certo? Como? Essa fórmula já apareceu ali? Não, ainda não. Vai ser na próxima aulinha. Mas tu vê, o cara colocou ideias, né, que a gente só vai discutir daqui a pouco. Aliás, aqui estava falso, né? Aqui a gente acabou de ver que a fórmula que ele colocou é verdadeira, mais uma vez, só que não é a lei. O gráfico tensão versus corrente para o resistor é uma linha reta que passa pela origem, independente de sua temperatura ser ou não mantida constante. Aqui o cara foi quase perfeito. Ele falou que era V sobre versus I, que era uma reta que passava pela origem, só que quando ele fala que a temperatura não importa, ele está errado. A temperatura importa, mas não é algo que a gente tinha discutido ainda. E até de repente é uma hora boa de a gente falar pela primeira vez sobre isso. Lembra quando eu falei da segunda lei de Ohm? Que a resistência elétrica de um fio depende da... Yes, resistividade, parabéns garoto. Resistividade do... a resistividade é o material, já está relacionado com o material, né? O que é o L? O left. O que é left? Tamanho, comprimento e da área da seção, né? Quanto mais grosso o fio, menor a resistência. Quanto mais fininho o fio, maior a resistência. Isso aqui, galera, muda com a temperatura. A resistividade dos materiais muda com a temperatura. Deixa eu ver uma coisa, quero ver se tu é bom de cabeça. O que é isso aqui? Familiar isso aí pra ti? Começa com D e termina com dilatação. Muito bem! Dilatação linear. Eu sou idiota. Comprimento inicial. Coeficiente de dilatação linear. Variação de temperatura. O que é isso? Variação de superfície, S0, depois do alfa, beta, delta T. Beleza? Já viram? Calma, já vou entender onde é que eu estou chegando, não pirei, calma. Delta V igual a... Tranquilo? Olha como é que varia a resistividade de um material. A variação da resistividade é igual. Resistividade inicial, um coeficiente que depende do material. E adivinha o quê? A variação de temperatura. Bem parecida a fórmula, né? Sabe como é que aparece às vezes no livro isso? Eu fico puto. Olha só como é que aparece no livro. Delta Rho não é Rho menos Rho zero? Menos passa para o lado de lá, mais.
E aí, já que tem Rho nos dois, eu posso colocar em evidência. E aí ficaria assim, né? Rho0 que multiplica 1 mais alfa vezes delta T. É muito comum aparecer assim no livro, ó. A resistividade de um material faria de acordo com a seguinte forma. Como assim? Como assim? O que é isso? Eu não entendo. Agora, isso aqui eu já entendi, né? Não é igualzinho aos outros? Quando aumenta a temperatura, aumenta o tamanho, não é isso? Quando aumenta a temperatura, vai variar a resistividade, vai aumentar a resistividade. Se aumenta a resistividade, o que acontece com a resistência? Se esse cara aumenta, o que acontece com o resultado da conta? Aumenta também. É por isso que quando a temperatura aumenta, é mais difícil fazer a corrente elétrica passar pelo cara. E faz sentido. Os elétrons não são os bichos agoniados. Se eles estão mais calmos, é mais fácil jogar eles todos no mesmo lado. Se eles estão muito velozmente, né, agitados e a temperatura não mede das suas moléculas, né, fica mais difícil de passar a corrente elétrica. Mas existe exceção. Tem material bizarro que numa certa faixa de temperatura, a temperatura aumenta, a resistência cai. Existe exceção, certo? Mas então tu vê, essa história dele ficar cutucando na temperatura, né, nos fez discutir qual é a maneira como varia com a temperatura. Resistividade, via de regra, aumenta com a temperatura. Portanto, a resistência também. Então esse é o erro da letra D. O cara está querendo dizer que não tem nada a ver com temperatura. Claro que tem a ver com temperatura. Uma raridade isso de ser cobrado, tá? Meu Deus, eu vi 2 ou 3 vezes na minha vida cobrar essa noção em vestibular. Essa noção dessa maneira, com a fórmula, né? Certo? Muito raro, muito raro. Letra E. A resistência elétrica do resistor aumenta com o aumento de temperatura e diminui com a diminuição de temperatura. Acabamos de ver que isso é verdade, né? Só que isso é a primeira lei de Ohm? Nem a primeira nem a segunda, porque a segunda é aquilo. Ó. Isso aqui é outra história. Nem sei quem foi o filho da mãe que descobriu isso. Não ficou tão importante a ponto de darem nome, né, para a lei do Asdrubal. Deve ser a lei do Asdrubal. Porque o Asdrubal ficou orgulhoso. Ah não, cara, não acredito que eu estou vendo um programa com meu filho falando de um guri lá que com 16 anos tirou o diploma de médico no México, né? Ele falando, bem lesado, mas tudo bem. Aí meu filho vindo comigo, né? A gente espantado lá, vendo o guri fazendo a primeira operação com 17 anos na cara, tirando o ordenilho de uma mulher, uma coisa bem bizarra. Aí meu filho, papai, olha o nome do pai do guri. Estava aparecendo o pai do guri, olha o nome do pai do guri, Asdrubal. Até o cara ficou espantado com o nome do cara. Se bem que o nome do meu bisavô, tu lembra, né? Orozimbo. Meu bisavô, Orozimbo. Falecido Orozimbo. E a letra E, já resolvemos? Já resolvemos. Vimos que não tem nada a ver com a primeira lei. Muito obrigado, amigo. Boa pergunta. Eu queria saber, depois a 2... Tá bom. Agora mesmo. Fala, querido. Tá, aumenta a temperatura e aumenta a resistência. Isso. Mas daí a resistência tipo, é o que está passando. Resistência ó, o nome, resistência, ela mede a dificuldade para passar. Não é o que está passando, o que está passando é o I, é a corrente. Certo? Então aumenta, vai ficar mais difícil, vai diminuir a corrente. Não devia, ao contrário, tipo, é mais um calor, não é mais rápido. Vamos pensar assim, Imagina que cada átomo é uma daquelas coisas de bolinha, de loteria. Beleza? E para a corrente elétrica existir, tem que sair bolinha de uma dessas coisas e ir para outra. E uma bolinha e ir para outra. E assim por diante. Se essas bolinhas estão se mexendo mais lentamente lá dentro dessa caçapa, elas vão conseguir passar pelo orifício e migrar de uma para outra. Se estiver muito agitado, vai ser difícil ela conseguir acertar lá, já que a velocidade, entendeu? Então pode se pensar dessa maneira. Quanto maior a agitação, mais difícil é organizar a passagem delas de um átomo para o outro. Por isso que fica mais pior a corrente elétrica, diminui a corrente elétrica. Tem muito átomo assim daí. Na verdade, cara, você sempre tem muito átomo. Sempre tem. O mesmo fio, por mais um fio do tamanho de um fio de cabelo. Ali, cara, vai ter uma dimensão de mais de 100 átomos, um fio de cabelo, de um lado ao outro. Certo? Então é uma porrada de átomos, é sempre uma pancada de átomos. Então os átomos ajudam a passar. O problema seria aquela história da fila indiana de átomos, né? Certo? Que é quase o que está acontecendo dentro do chip de computador. Hoje em dia, os filamentos que conduzem corrente elétrica por dentro de um fio de computador têm 4, 5 átomos de espessura.
Certo? É um fiozinho muito fino, cara. É punk isso, né? Não tem umas seringas que eles injetam na célula tronco com microscópio? Tem. Pô, então deve ser muito fino. Não, tu imagina, cara, o cara, na hora que vai fazer, né, às vezes é uma angioplastia, o cara começa a operação, até um filme. O cara pega essa artéria, joga um caninho e vai lá, entra dentro do coração do cara com uma câmera vindo da perna, cara. Uma coisa que é bizarro, é assustador. Depois eu estava tentei fazer uma sua revisão de médico moderado e não dá. Eu tentei tanto com o médico segundo que passou e não deu. Tá, vamos fazer essa verificação. Só deixa eu atender a pedida do amigo, já vou tentar essa tua colocação. Boa.